Solidariedade é um gesto capaz de transformar realidades. Seja por meio de uma refeição, de um agasalho ou simplesmente da disposição para ajudar. Ela aproxima pessoas e fortalece comunidades. Em um momento em que cresce o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, iniciativas solidárias se tornam ainda mais importantes. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que mais de 17 mil pessoas vivem em situação de rua aqui no Rio Grande do Sul. Dessas, mais de 7 mil estão aqui na capital. São dados que nos convidam a uma reflexão. Como podemos construir uma sociedade mais acolhedora diante de uma realidade tão desafiadora? Enquanto muitos enfrentam o frio, a fome e tantas outras dificuldades, há quem escolha agir. Pessoas e organizações que dedicam tempo, trabalho e cuidado para levar alimento, acolhimento e esperança a quem mais precisa. E é justamente esse olhar que move os nossos convidados de hoje. Pessoas que transformaram a vontade de ajudar em projetos capazes de levar acolhimento, dignidade e esperança todos os dias. E para conversar sobre o poder da solidariedade e conhecer iniciativas que fazem a diferença na vida de tantas pessoas, está aqui no estúdio o Fábio de Oliveira, idealizador da Caravana do Bem. Também recebemos a Sheila Silva da Luz, idealizadora do Sorobô do Bem. E completa essa roda de conversa o Amarildo Rosa, presidente da OSC Inserção e Igualdade. Sejam todos muito bem-vindos ao Faça a Diferença, prazer tê-los aqui. Vou começar com as meninas, então vou começar com a Sheila, tá, guris? Quero que tu nos conte um pouco mais o que é o Sorobô do Bem, que tem um nome tão legal. Bem-vinda. O Sorobô do Bem é uma iniciativa que nasce há 6 anos atrás, né, na pandemia, de onde um amigo meu, que foi o verdadeiro idealizador, foi até minha casa e perguntou assim: nega, vamos fazer o seguinte, o que sobra aí das tuas filhas, sabe aquela comida que fica na geladeira, de repente, de uma refeição do almoço para a janta, a gente vai pegar essa comida que sobra, vai repaginar e entregar para as pessoas em situação de rua. O que tu acha? Né? Porque as pessoas estão com medo de sair na rua para não pegar o vírus. Aí assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, como eu sou cabeleireira e eu não estou fazendo nada, eu me sinto mais à vontade em fazer uma comida nova e entregar para essas pessoas. E ele assim, então tá, eu vou me comprometer com feijão, que é só o que eu sei fazer. Para minha família, eu só apresento isso à minha mãe, que faz o restante. Aí, como eu sou bariátrica, eu tive um pensamento assim, eu acho que as pessoas vão sentir muita fome. Então, eu vou fazer mais coisas. Aí eu fiz feijão, arroz, mais uma farofa bem complementada, né? Um feijão tipo feijoada. E entreguei para ele e olhei para ele e falei assim, vamos fazer um vídeo, que eu acho que com um vídeo, como a gente conhece muitas pessoas, a gente pode atingir mais gente, conseguir mais coisas para as pessoas dizerem assim, olha, não quero fazer, porque senão vão achar que a gente está se promovendo em cima da dor do outro. Eu assim, eu acho que não, acho que se a gente tem bastante amigos, as pessoas vão entender que nós não estamos fazendo nada e a gente pode estar ajudando. Fizemos o vídeo, deu muita repercussão, e aí eu todas as terças-feiras entregava para ele, só que com o tempo ele teve um problema familiar, que ele não pôde mais participar, e aí ele disse assim, Sheila, tu tem como seguir? Eu, claro, vou seguir, mas eu não entrego porque eu tenho medo das pessoas em situação de rua. E aí um dia assim, não, eu venho aqui, só pego e entrego ainda mais algumas vezes. Mas chegou um dia que ele não conseguiu mesmo. E aí me vi com um panelão de sopa, né? A gente faz comida, mas naquele dia eu me vi com um panelão de sopa e eu assim, eu vou ter que tomar coragem de ir. Aí eu fui com 17 marmitas, não tinha noção de como se entregava. A gente foi até a última parada do Pinheiro, lá no final do Pinheiro, e não conseguiu entregar quase nada. A gente chegou embaixo do viaduto algumas coisas, mas com muita dificuldade. E eu olhei para o meu amigo e disse assim, tem que ter uma forma de entregar isso, está errado o jeito que a gente está fazendo. Aí nós continuamos assim, vou seguir, eu não vou ter medo. E aí, pelo contrário, Deus dá direção gigante, né? Que faz com que aquelas pessoas que estavam ali em situação de rua, elas, cada vez que a gente ia, eles davam uma palavra de apoio e coisas muito diferentes do que tem dentro da nossa sociedade. Eles diziam que não precisavam, muito obrigada, eu já jantei.
Coisas que normalmente no nosso meio, o que acontece? Não, vou armazenar para comer depois. Eu já jantei, ou mesmo pegavam e falavam assim, ó, que Deus abençoe, que vocês podiam estar na casa de vocês estão aqui se aventurando, podendo pegar esse vídeo da gente, e vocês estão aqui com a gente, sempre uma palavra de carinho. Aí a gente foi indo e foi vendo as necessidades que aquelas pessoas em situação de rua tinham. Elas tinham necessidade de roupa, higiene, agasalho, tudo. E assim a coisa foi indo. E a gente aprendeu como entregar, né? A gente criou rotas, diferente das rotas em que os outros grupos faziam, que a gente, na época da pandemia, muita gente se batia, os grupos, né? Então, assim, nós vamos ter que criar uma rota alternativa, e pelos meios, não pelas avenidas, que as pessoas nos meios não entram. E a gente foi conhecendo pessoas, começou a chamar eles pelos nomes, né? E eles deram cada motivação, e os amigos foram cada vez se chegando, né? Que o Sorobô do Bem, ele é só entre amigos. A gente vai pedindo para um, para outro, para outro, para um, e vai fazendo conexões que a gente nem imaginava. Com isso, a gente conseguiu atingir bastante dos meninos. Hoje a gente entrega de 15 em 15 dias uma média de 200 a 250 marmitas para o pessoal em situação de rua. Eles já nos conhecem. Não fazemos nenhum tipo de distinção, o que fez a pessoa estar ali em situação de rua. Fica muito fácil julgar quem está em casa deitadinho, olhando a situação, que pena, mas ao mesmo tempo, tu está alimentando vagabundo. Não é por aí. O sistema é muito pior, porque existe o problema mental. E tem que se entender que a drogadição, ou mesmo a forma como fez a pessoa chegar até a rua, é um problema mental. Uma questão de saúde, né? Uma questão de saúde mental. Muitos param na rua por não ter onde morar. Sabe, Sheila, te ouvindo falar, eu acho que é um relato muito interessante, porque realmente tem muita gente que tem medo das pessoas em situação de rua, tem um olhar preconceituoso, Sim. porque aquela pessoa tá ali não, hoje porque eu te abraço. quer. E é muito interessante, é muito bonito te ouvir falando, porque realmente acho que muitas pessoas que estão em casa podem sentir esse mesmo medo, né? Esse mesmo Sim. receio. A gente já se acostumou com a quantidade de gente que tem em situação de rua em Porto Alegre. Na Cidade Baixa, então, E é impressionante, né? A gente tem 7 mil pessoas em situação de rua somente na capital gaúcha e 17 mil pessoas no Rio Grande do Sul inteiro. E a gente parece que aceitou que essas pessoas estão ali, a gente normalizou. E é muito bonito o teu relato, assim, parabéns. Eu vou pedir agora que os meninos também falem, mas vamos seguir conversando. Muito bonito, realmente. Amarildo, bem-vindo mais uma vez aqui, da outra vez que participou online com a gente. Isso. Conta um pouquinho mais sobre a inserção e igualdade. A inserção e igualdade, ela está no nome, inserção e igualdade. Ela foi fundada agora, há 3 anos e pouco atrás, né? Mas, na verdade, a inserção e igualdade, ela começou, porque o diretor de marketing da Empreende Mais, que eu vou falar nele agora, ele perguntou para mim, Amarildo, de onde é que saiu essa ideia de inserção e igualdade? A OSC, inserção e igualdade, ela surgiu da onde? Da cabeça, quando aconteceu isso? Aí eu contei para ele. Na verdade, a inserção e igualdade, ela surgiu comigo com 7 anos de idade. Ela foi registrada hoje. Mas a inserção e igualdade está dentro de mim desde os 7 anos de idade. Então, como assim, Amarildo? Porque eu fui criado por avô e vó. E eu sou de comunidade. Na época, eu estava numa comunidade ali do lado da Conceição, na verdade, da Conceição, e eu estudava num colégio, Parício Borges. E eu estudava com muita gente carente, inclusive eu, né? Mas eu tinha uma condição né, assim, pelo menos a alimentação a gente tinha, sabe? Mas eu estudei com muita gente que não tinha. Eu sentia isso. Eu via isso na hora da refeição, na hora da merenda, na hora do intervalo, na hora de tudo. E aquilo me tocava muito, entendeu? Me tocava demais aquilo. E eu era criado por um açougueiro, e ele por uma costureira. Então, o que acontece? Só que eu não tinha apetite, eu comia muito pouco na minha casa. O que eu fiz? Eu comecei a dizer para o meu avô que eu queria merenda e bastante. Eu levava a merenda, achou que o meu avô trabalhava, chegava um dia, o meu avô chegou e perguntou para minha avó, disse, esse menino vem vazio, suco e tudo aqui em casa, não come nada, é uma briga para esse menino fazer uma refeição. E um dia eles me chamaram no quarto e me perguntaram o que estava acontecendo, se alguém estava me tirando a minha merenda, porque eu não comia em casa, porque eu comia lá. E aí eu contei. Que os meus colegas esperavam eu levar as merendas para distribuir para eles. E eu distribuí a merenda para eles. Aí eu digo, agora eles não me dão mais merenda. Eu pensei, eu comigo, né? Acabou a merenda, né? Poxa, eu estou dando para os outros, a merenda não como.
Aí eu comecei a ver que aquelas pessoas ali precisavam de muito apoio. Pelo contrário, meu avô triplicou o número de merendas. Eu já não saía mais, porque eu sou do tempo da merendeira, né? Porque eu sou coroa, do tempo da merendeira, eu levava 3 merendeiras. Imagina uma criança de 7 anos levando 3 merendeiras. E para distribuir para os meus colegas de aula e para mim da minha escola. Então ali começou a inserção e igualdade. E aí foi passando. Aí eu virei palestrante, virei 12 anos de estudo da questão religiosa e eu fazia o voluntariado para as pessoas moradoras de rua e dependentes químicas dentro de um centro espírita, na João Freto, lá onde é a sede da Inserção e Igualdade. E ali eu levei anos fazendo isso. E me tornei palestrante e continuei palestrando e fazendo algumas coisas, fazendo uma atividade aqui, outra atividade ali, através de outras entidades, né? E o que até que me apresentou vocês é o Guilherme do Alce, disse assim, Amarildo, tu tem ideia ali, o teu ideal, a maneira de tu trabalhar, talvez não seja confortável para ti da maneira que tu enxerga as coisas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fundar uma instituição, o qual tu vai ser o presidente. Tu tem que ser o presidente. Tu não é tu que vai ser, tu tem que ser. Para que a tua cara é da maneira que tu enxerga a coisa, porque a inserção e igualdade, e aí fundei, né? Tanto é que a inserção e igualdade, nós estamos agora com o Empreende Mais, está formando uma turma, totalmente voluntariado, a gente não teve auxílio de... A gente está formando uma turma de empreendedores. E quem quer ser empreendedor? Nós começamos pelo CPF, trabalhamos em cima, até nos tornamos até quase psicólogos dentro desse Empreende Mais. Ajudamos pessoas com sua autoestima, pessoas que estavam num abismo. Hoje, elas estão realizando sonhos. Vai terminar agora, daqui a 2 semanas, o Empreende Mais, e nós vamos fazer nosso encerramento no santuário. A partir dali, nós vamos começar o podcast. E o nosso início vai ser com os participantes desse Empreende Mais, o piloto. E ali vai vir os relatos, só que depois eu vou levar mais pessoas para fazer. Cara, isso é muito gratificante quando porque tu faz alguma coisa para uma pessoa, porque a comida, como ela entrega, o Júlio, lá, que é o colega nosso lá do Vida, entrega, tu pode ser muito para eles. Isso aí é uma autoestima. Poxa, é um mínimo que a pessoa tem que ter, é comer. É dignidade, né, dignidade, Amarildo? primeiro tem que ter que comer, entendeu? Então é o seguinte, aí, o que diz assim, pô, marido, aí chegou no Empreende Mais, só que o Empreende Mais, ele trouxe junto lá como centro espírita, lá em cima, eu dava palestra, eu falava com um dependente químico, com o pessoal de morador de rua, essas coisas todas. Muitas doações, uma vida toda eu fiz isso, né, doações de roupa, de coisas. Então eu faço isso desde sempre, eu comecei a fazer essas coisas com 7 anos de idade. E aí fundei agora, isso aí, a Inserção e Igualdade surgiu quando eu disse assim, não, o negócio é o seguinte, nós temos que aproximar todo mundo disso, independente de religião, independente de etnia, independente de classe social, essas pessoas têm que estar umas próximas das outras. Tem que ser Inserção e Igualdade na íntegra. Bom, já seguimos mais aqui, porque eu quero botar o Fábio aqui para nossa conversa. Vou dizer teu sobrenome, tá, Fábio? Que a gente estava brincando aqui nos bastidores. Tá. Fábio Heinheimer. Falei certinho? Fala certinho. Falei certinho. Fala certinho. Nos conta um pouco mais do teu projeto da Caravana do Bem. Bem-vindo. Primeiro, obrigado por estar aqui. Lindo escutar a história dos colegas, porque de uma certa forma ou de outra, eu acho que nasceu, né, no Sorobô ou nasceu no Amarildo, vem de dentro do coração, né? Porque tu não pega, é muito difícil tu pegar, ser uma pessoa amargurada ou não amorosa, que tu conseguir que plantem, assim, uma semente e produzam o bem, né? A solidariedade por aí. Fiquei escutando a história dos dois. Eu comecei isso há muito tempo, mas o start inicial não foi propriamente nascido de mim. Um amigo, Roberto, há muitos anos atrás, eles andavam de moto, isso foi em 98, que eu comecei a fazer comida para moradora de rua. Eles andavam de moto e eles faziam uma vaquinha entre si, cada vez que eles andavam de moto, motocross, fim de semana, para fazer uma festinha de Natal no fim do ano. E aí eu encontrei uma semana antes do Natal, que eles iam fazer a festa, eu encontrei eles, vamos junto. Eu digo, mas não é justo eu ir junto. Porque vocês juntaram, fizeram vaquinha, como é que eu vou lá agora na hora da festinha, eu vou botar minha cara aparecer? Sentia assim que eu não pertencia, se eu não pudesse contribuir, né? Aí ele falou, tá, vai lá comprar umas balas, um chocolate, então eu venho junto. Aí eu fui lá, comprei um sacolão de bolacha recheada, né? Porque era baratinho, assim, eu comprei um sacolão de bolacha recheada. E aí eles me falaram assim, a gente quer distribuir, assim, muito igualitariamente, assim, a gente quer atender o máximo número de crianças. Uma criança vai vir e vai te pedir assim, tem 5 irmãos em casa, então pega pela mão, leva lá na tua casa, a gente vai dar um para cada um, porque assim... É tentar, no meio da injustiça, tentar fazer justiça, para que desse para o maior número de crianças, né? E aí veio uma menininha correndo na minha direção, assim. Na época eu ainda enxergava, né? Não era deficiente visual. Eu me lembro do rosto dela até hoje, estou falando em 98 isso. E eu estava com uma boneca na mão e uma bolacha na outra. Aí ela veio com as 2 mãozinhas fechadas e ela falou,
Muito pouca gente sabe dessa história, que isso foi start. Aí eu falei para ela, não posso dar os dois, tem que escolher. Mas eu não falei isso por maldade, não sei, foi uma coisa que me deu, assim, eu falei na hora. E ela falou assim, eu quero a bolacha, porque eu nunca comi uma bolacha. Eu assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou mais passar nesse mundo em branco sem fazer nada. Por tanta gente que tem falta, por tanta gente que sofre. Isso foi num sábado. Na segunda-feira eu fiz 30 sanduíches, botei na mochila, comprei uma garrafa de Guaraná de 2 litros, com uns copinhos plásticos e saí caminhando pela Cis Brasil para distribuir. Conversando com as pessoas, trocando uma ideia, né, e tal. Porque tem uma fala do Eduardo Galeano, que eu gosto, que ele não fala assim, não acredito em caridade, que a caridade, sim, eu tenho, tô te dando. Ele fala solidariedade, tu é meu irmão, tu é igual a mim, eu quero que tu coma como eu comi, sabe? Mais ou menos isso, assim, eu transformei isso nisso. Então, assim, porque são seres humanos iguaizinhos a ti, a mim, aos 2 colegas aqui, que estão ali com fome na calçada. E o marido falou assim, uma pessoa sem alimento é sem o mínimo, é sem o básico, né? É sem coisa. Hoje a gente vê essa guerra que o poder público cria empecilhos para a gente fazer, né? Basta o trabalho que aconteceu semana passada, que o Júlio passou. O empecilho que existe, não existe apoio, já não bastava não existir apoio. A existir contra é muito difícil, né? Então, assim, eu vejo que o ser humano ficaria numa situação, meu Deus, muito precária, porque não existe essa alimentação fortuita, gratuita ou facilitada, né, disponível para eles. São gente que todos nós comemos todos os dias. Né? Como é que a gente vai deixar ali um ser humano, tu passar por ele caminhando e tu comeu, tu tomou café da manhã, tu comeu outra coisa? Porque assim, quando as pessoas me perguntam por que fazer, eu faço a pergunta ao contrário, por que não fazer? Tá ao meu alcance, eu tenho saúde, eu tenho possibilidade, eu tenho diálogo, eu tenho fala. Eu falo que eu sou o maior pedinte da cidade, porque eu passo, ela falou aqui que né, vive assim pedindo a doação chega de amigos, eu não tenho nenhum dinheiro, verba de lugar nenhum. Eu fico passando chapéu o tempo todo. O tempo inteiro eu fico, as pessoas, tem gente acho que deve fugir de mim. Porque eu fico pedindo, eu preciso de salsicha, eu preciso de gás, porque as coisas não caem do céu. Sim. Né? Tomate, cebola, cenoura não cai do céu, né? Salsicha, carne, proteína, nada cai do céu. Então, um anjo tem que trazer, tem que vir. Muito bonito isso que tu fala, eu acho que conversa também muito com o que a Sheila disse, dessa questão da caridade. Não é o que sobrou. É a mesma coisa que eu vou comer, eu quero dar pro próximo. É a mesma coisa tu doar uma roupa que tu não vai usar mais. Ela Com tá rasgada. Não, certeza. tem que usar uma roupa, quando ela não, tu não usa mais porque tu emagreceu ou engordou, é uma coisa. Tu não usa mais porque ela rasgou e fica danificada, é outra. Importante. Eu boto tudo fora. Se não serve pra ti, não vai servir pra outra pessoa. Com certeza. A aparência dela eu tô falando. Não acho que doar, tu tem que doar uma coisa que tu usaria, né? Tu parou de usar por um motivo ou por outro, mas não que não esteja danificada. E assim é a comida. Eu vou doar uma comida que eu não vou comer porque está estragada. Isso não existe. Tu vai doar uma comida que tu comeria, né? Sim. A Maria tocou num ponto muito importante, porque as pessoas confundem doação com descarte. Exatamente. É isso que tu falou. Exatamente. Descarte. Doação é em condições de uso, né? Que nem tu falou, engordou, emagreceu, a pessoa quer doar roupa. E também, assim, roupa não cheirosa, porque o cara já não tá numa boa situação, a gente vai dar uma roupa que já tem mau cheiro. É complicado. Tem um pavor disso, entendeu? Não, Dar com amor, como a gente disse, assim, dar coisa em condições. Isso, a gente que vai em muitos centros de doação, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção, Não, as né? A pessoas não gente têm viu noção. muito isso na pandemia, na enchente aqui. Sim. Bom, antes da gente voltar a conversar, vou agora chamar uma sonora, porque a solidariedade também esteve no centro de um episódio que repercutiu nos últimos dias aqui na capital e foi falado aqui por eles. Durante uma ação de distribuição de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade, integrantes do projeto Cozinheiros do Bem, liderado pelo chefe Júlio Rita, relataram um desentendimento com agentes da Guarda Civil Metropolitana aqui da capital. Em nota, a Prefeitura afirmou que não há impedimento para entrega de alimentos em vias públicas e classificou a ocorrência como um episódio pontual. O Júlio Rita participou aqui do Faça a Diferença no ano passado, finalzinho do ano passado, e a gente vai relembrar com um trechinho agora. E a gente sabe que o assistencialismo ele é extremamente importante para que a pessoa levante de uma calçada, né? É direito constitucional o alimento. Então, eu acho que a partir disso a gente conseguiu criar uma estrutura e como né, eu trabalho com mídia e tudo mais, a gente tem apoio, né? Eu digo que eu sou desinfluencer, eu não sou influencer, porque fazer essa resistência que eu faço é um pouco até contraditório, mas guerrear e batalhar não significa ser ruim com o seu adversário quando a causa é social. Tá aí um trechinho, então, da participação do Júlio no ano passado. E claro que esse episódio reacendeu um debate super importante sobre o papel dessas iniciativas sociais
e sobre como garantir que elas continuem chegando a quem mais precisa, que é o que vocês fazem. Jogo para ti, Sheila, na tua experiência, assim, né, desde a pandemia, indo nas ruas, entregando para pessoas. Não digo se tu já passou por uma situação parecida, Já. mas quais os principais desafios, assim, que tu já encontrou nessa lida aí na rua? Vários desafios. Tem um local em Porto Alegre que as pessoas têm muito medo, que é a Cracolândia, que diz que não tem em Porto Alegre, tem sim. Então, a gente estava entregando, né? E aí, de repente, a polícia vem vindo atrás da gente. Tá, de repente estão olhando os guris, né? Não é a gente. No meio, não vou dizer que eles são os coitadinhos também, porque no meio daquilo ali tem traficante também, tá? Mas não é essa a questão, até porque nunca nenhum faltou com respeito com a gente. Mas aí a polícia veio atrás da gente, desce do carro, uma coisa truculenta, assim. Nós éramos só mulheres. E eu tranquei o meu pé no banco, porque eu fiquei apavorada, nunca tomei atraque na vida. Desce, porque tá demorando. E aí eu assim, moça, só um pouquinho, eu já imagino assim, meu Deus, eu vou tomar um tiro de graça. Eu deixei minhas filhas em casa e agora eu vou tomar um tiro. E aí eu desci e mostrei que a gente estava realmente só entregando comida. Então, e aquilo ali dá uma sensação de revolta, porque ao invés de eles estarem onde realmente precisa, do nosso, que eu sou de comunidade, sou lá do Morro da Cruz, no complexo lá na São José. Então, tipo assim, onde realmente precisa, eles fazem vista grossa. E lá eles estavam nos tratando daquela forma, a gente deveria ser do carro, abrir tudo, mostrar que a gente estava entregando comida, né? E eu tenho certeza que nós não estávamos mostrando nenhum tipo de ameaça a nenhuma daquelas pessoas, né? E uma fala que ele disse aqui, o que a gente gostaria de receber, a gente entrega o alimento da forma que a gente gostaria de receber. Sabe a caixinha de leite? A gente higieniza aquela caixinha de leite para que, por exemplo, a gente termina 11 horas. Como a gente depende de outras pessoas para entregar, porque a gente não tem carro, então às vezes as pessoas demoram para chegar. Então, nessa demora, a caixinha, por ela ter aquele isolante térmico, a comida chega, por exemplo, a gente sai 11 horas da noite, vamos supor, 2 da manhã ela está quente. E eles comem de uma forma assim, que diz assim, olha, madrinha, eles me chamam de madrinha, o teu alimento é comidinha de vovó. Porque a gente faz assim, a gente não tem sede, é no corredor do meu salão, assim, né? A gente se une lá, as meninas do Sorobô, para estar fazendo essa comida pro pessoal da mesma maneira que a gente gostaria de comer. Entendeu? E é muito bonito falar assim, ó, hoje tal lugar, não vou citar nomes, deu tantos cobertores, deu barraca, deu não sei o quê. No outro dia de manhã, aquele mesmo pessoal que deu, vai lá e recolhe tudo. Entendeu? Então é tipo assim, enxugar gelo. É uma coisa assim que não termina assim, mas por que eles não vão para os albergues? Tem um monte de albergue. Olha o número que tu falou, os dados estatísticos de quantos tem na rua e quantos lugares tem para receber essas pessoas. Se hoje todos resolverem ir para o abrigo, tem espaço? Não tem. Não, a conta não fecha. Mas eles não querem ir. Claro que eles não querem, porque uma coisa, eles têm dignidade, eles têm amor pelo pet deles, eles estão acostumados com aquele ambiente. Não quero dizer que a pessoa, eu digo sempre, a pessoa está em situação de rua, porque muitos casos a gente tem, que a gente encontra eles nas comunidades, que a gente está fazendo outros trabalhos. Madrinha, saí, tô em casa. Tem gente que me procura pelo Face, falam com a gente assim, que legal. E quando a gente vê essa virada de chave deles, é muito compensador. Lindo. E aí, Amarildo, e como é que funciona aí para os voluntários participarem da OSC, Inserção e Igualdade? Ela falou agora, a Sheila falou de um salão de beleza. Isso. Eu sou parceiro de um salão de beleza aqui na Cidade Baixa, na João Freire. E lá acaba assim, o meu escritório, a minha sede é do lado, são 2 lojas. E lá fica uma central, né? Então, o que vai fazer? O pessoal me procura muito lá quando quer doar, quando quer uma orientação, inclusive os que estão precisando nesse local. As roupas também, quando a gente tem um brechó dentro. Então, as roupas que nós doamos são roupas limpas, arrumadas, que levamos às instituições próximas ali e às vezes até para outros lugares. E para nos ajudar, assim, a pessoa tem que... Eu gostaria muito que entrasse em contato conosco através do nosso ali, do Instagram, né? Que está ali o nosso site, está ali o nosso e-mail, tudo, para nos atuar. É só me procurar, que agora nós vamos começar a intensificar as ações. E como tem instituições perto, Sheila e Fabinho, nós vamos
já destinando já, né? A gente vai tentar organizar, vai organizar com certeza, porque a gente faz isso há muito tempo, já destinando isso aí para algumas instituições, né? Só que a gente também, a gente ficou seletivo, como vocês falam da comida e falam das roupas, né? Não vão me levar lá no salão de beleza e lá no meu escritório roupas que elas não vão usar nem comida. Entendeu? A gente vai aceitar coisas que a gente vai usar, o que a gente vai comer e vamos destinar para essas pessoas. E aí gostaria que nos procurasse lá na Cidade Baixa. Ali, passando o arroba aí de vocês o tempo todo. Lá com a inserção e igualdade. E vai ser muito fácil, né? E nós temos, assim como a Sheila e o Fabinho, a gente tem muitos locais. E a conta não fecha mesmo, como tu falou. Só aumenta lá. Cada dia que eu chego... Não, eu acho que o trabalho de vocês conseguem chegar a quem mais precisa, né? Acho que as instituições públicas, o poder público não consegue chegar a todo mundo. Não. E vocês conseguem chegar, né, na ponta final de quem mais precisa, né? Isso. Tu tem o teu pessoal, o Fabinho tem dele, e assim... A gente, aqui no Faça a Diferença, recebe o tempo todo instituições e pessoas como vocês, que também foram picadas pelo mosquitinho lá de fazer a diferença e começaram a fazer uma ação importante como a de vocês. E agora conseguem chegar a quem mais precisa. É fundamental o trabalho de vocês. Fabinho, quero que tu complemente, porque eu acho que tu também, assim como a Sheila, há tanto tempo na rua, encontra muitos desafios. Muito, muito. Uma coisa que a Sheila falou que me tocou muito, assim, porque, assim, eu... Infelizmente, eu não conheci ela, fiquei até com vergonha, porque, assim, só com muita gente em Porto Alegre, graças a Deus, né? Eu sou, assim, criador vamos supor, administrador, ou faxineiro, ou presidente da caravana, porque eu sou, por exemplo, na quinta, que eu cozinho primeiro a chegar, o último a sair, né? E na hora de folga eu tô pedindo doação. Né? Então, a gente está sempre trabalhando pela causa, tenho certeza que os dois também. Essa situação de encontrar uma pessoa que saiu da rua, né? Como eu estou assim já há muitos anos, às vezes vou completar aí daqui a 2 anos, 30 anos fazendo comida para moradora de rua. É muito difícil, é um número muito pequeno que tu consegue ver gente que conseguiu dar a volta e sair da rua. Porque tudo contra alguém quando caiu na rua por os mais diversos motivos, como a Sheila falou no começo. Às vezes algumas pessoas vão para a rua por uma situação familiar, ou por situação de droga, ou por situação de saúde mental, ou qualquer coisa. E na rua, talvez elas transformem, não, existe estudo, né, da URGS que fala sobre isso. Por exemplo, a pessoa foi para uma porcentagem foi para a rua por problema com álcool e drogas. Estando na rua, aumentou. Entendeu? Mas só que a sociedade que consome também álcool e drogas, julgar essas pessoas que estão na rua é dolorido, assim, entendeu? É dolorido. A sociedade julgar que a gente está ajudando, como a Sheila falou, usou a palavra, até pensando, esses alimentos vagabundos. Eu alimento seres humanos. Né? Eu não tenho poder de polícia, como a Sheila falou, a polícia ali atrás dela no carro. Eu já sofri coisa parecida também, tá? Assim, ser mal visto pela polícia, a abordagem, sabe? Tu tá fazendo isso e tu ser o inimigo, tu ser o errado, né? Muito contraditório isso, né? Eu hoje eu trabalho 4 noites por semana contra a fome, né? Dedico praticamente a minha vida a isso e graças a Deus tem muita gente, né? Eu sou voluntário também na Fundação Comida Pô, na comunidade da Igreja Nossa Senhora da Salete, na quarta, na Fundação Comida Pô na terça e tem meu movimento segunda e quinta. Mas não estou sozinho, não sou eu, não sou herói, tem muita gente na rua, tem aí 2 colegas aqui que estão na luta para causar um bem-estar social a alguém, né? E assim tem outros tantos grupos, graças a Deus. Eu sempre falo assim, não me ajude, mas ajude alguém, procura alguém e vê que estão precisando, porque até o que o Amarildo falou ali, eu tenho uma questão com a doação, eu peço sempre que me procurem mesmo, porque a minha necessidade hoje é uma. Hoje eu não preciso de arroz nem feijão, mas eu preciso de molho de tomate. Mas amanhã eu ganhei 3 caixas de molho de tomate. Já não é mais molho de tomate, é outra coisa. Então, por isso é sempre necessário o diálogo. Às vezes as pessoas voluntariamente, alguns na vontade de ajudar, e é lindo, e sempre fazem, vão lá e me dão uma coisa. Mas às vezes eu chego e tá com um problema bom. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tanto arroz? Entendeu? Por isso que é importante a fala. É importante a fala, procurar falar. Tu falou muito bem, pegou, eu não pude deixar de importante pegar a fala. isso. Porque a necessidade vai mudando. Necessidade tem sempre, porque não chove coisa do céu, não chove. Não. Gás, nunca vi cair um botijão de gás do céu, não cai. Nunca. Precisa de dinheiro para comprar, entendeu? Então, é necessário, a gente precisa de dinheiro, assim, as pessoas por verem, as pessoas fazem a sociedade em geral por verem, às vezes, recursos mal usados,
fica um receio de dar dinheiro, mas assim, gasto não compra com um olhar, com um sorriso. Não. Né? Tu precisa de grana. E o Júlio falou uma coisa bem importante, ele é da mídia. Sim. E a mídia do Sorobô do Bem, ela não é forte, porque eu penso, sou cabeleireira, faço trabalho social, tenho filho, tenho família e mais a minha vida. Então, tipo assim, não tem aquele, não tem como a gente estar fazendo aquela postagem em sequência, que tem pessoas que se... que lindo ali postaram. Que lindo ali postaram. A gente não tem esse tempo, entende? Tu tem que fazer a coisa na correria. É muito mais no boca a boca, né, Sheila, do que na rede social. Bom, a gente já vai continuar conversando, porque depois do intervalo a gente vai acompanhar uma reportagem especial mostrando uma outra ação que leva alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em Porto Alegre. Então a gente vai para uma breve pausa e volta já. Estamos de volta com Faça a Diferença, que hoje fala sobre solidariedade e o impacto que ela pode ter na construção de uma sociedade muito mais humana. Seguimos aqui com a gente o Fábio de Oliveira, idealizador da Caravana do Bem. Também a Sheila Silva da Luz, idealizadora do Sorobô do Bem. E ainda o Amarildo Rosa, presidente da OSC Inserção e Igualdade. A gente vai conferir agora uma reportagem muito especial sobre o projeto Mão na Massa, uma iniciativa que transforma a solidariedade em alimento e esperança. Vamos com o nosso repórter Maureci Filho e o cinegrafista Paulinho Ramos para produzir e entregar marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma história inspiradora que prova que a solidariedade faz sim a diferença. Olá, Bárbara. Saudações a todos que acompanham o Faça a Diferença. Um sentimento de gratidão transformado em exemplo de solidariedade. Essa é a história que levou esse grupo de pessoas a literalmente colocar as mãos na massa para mudar a realidade de quem precisa. Esse projeto ele já começou há um tempo atrás. A gente tinha um grupo que chamava Fome de Deus e a gente distribuía comida, sopas, sucos, café para as pessoas aqui na região norte, da CIS Brasil até mais ou menos a Cristóvão Colombo. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, a Sara, ela estava com 1 ano e meio mais ou menos, ela teve um possível diagnóstico de fibrose cística, que é uma doença muito ruim, né? E eu fiquei muito nervosa na época e uma amiga minha fez uma promessa que se desse negativo esse exame, ela iria doar R$1.000 e a gente compraria massas e salsichas e doaria para as pessoas na rua. E assim a gente fez. A iniciativa não apenas funcionou, ela contagiou mais pessoas e cresceu. Hoje, a cada saída, o grupo Mãos na Massa entrega cerca de 120 marmitas em diferentes pontos da cidade. Esse projeto ele foi evoluindo, a gente foi ganhando mais pessoas, mais braços para ajudar a gente. E foi ficando... a gente identificou que massa com salsicha era uma coisa rápida de fazer, alimenta as pessoas, mas seria muito bem-vindo. Então, o que a gente fez foi isso, foi aumentar e começou a fazer todas as sextas-feiras, porque tivemos mais pessoas que vieram nos ajudar, mais braços amigos, mais pessoas que doam também dinheiro para a gente poder comprar esses mantimentos e a gente poder seguindo fazer essa ação. Enfim, a gente tenta trazer esse carinho, esse afeto, é gratidão mesmo. A gente recebe tanta coisa boa, a gente tem tanta coisa boa nessa vida que esse é o mínimo que a gente pode fazer por aqueles que a gente considera irmãos, Então, que a gente possa realmente exercer essa nossa caridade. Tudo que é feito na cozinha da casa da Karina demanda muito carinho e dedicação. Mas isso é apenas o começo do trabalho. A próxima etapa é levar os materiais para o carro. E, nesse momento, eu senti na pele que a energia deste grupo é mesmo contagiante. É impossível ver as meninas carregando as caixas sem sentir vontade de colocar as mãos na massa. É uma troca, assim, é uma coisa muito legal, porque a gente diz que a gente está aquecendo algum momento essas pessoas que estão precisando, mas elas nos aquecem muito mais, trazendo muito retorno. E a Karina deixa claro que ampliar essa corrente solidária é fundamental para realizar a ação.
Todas as pessoas que vêm nos ajudar, e a gente tem um grupo grande, hoje eu acho que já são umas 25 pessoas, fora todas as outras pessoas que ajudam financeiramente, que faz toda a diferença, porque a gente precisa comprar esses mantimentos todas as sextas-feiras. E sempre que a gente agradece lá no nosso grupo, a gente fala, né, obrigada a todas as pessoas que nos ajudam de muitas formas. Seja com a comida, seja com ajuda, seja para vir fazer, seja para entregar, ou seja mesmo doando dinheiro. Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Da vivência com a realidade das ruas, surgiram planos para o futuro. A ideia do grupo é fazer a ajuda alcançar ainda mais pessoas. Então, a gente tem o objetivo para o futuro de poder realmente abrir uma ONG, poder ajudar mais pessoas, né? Poder receber mais ajuda também. E talvez não só para moradores de rua, né? Mas para crianças em necessidade. Aqui no bairro Sarandi tem tanta gente que precisa de ajuda, a gente sabe, sofremos tanto com a enchente, né? E ainda tem pessoas que estão se reestruturando. Então, que a gente possa ajudar de muitas formas, né? Gestos como este transformam a rotina de quem enfrenta a fome e a vulnerabilidade social. Uma rede do bem movida por voluntários que provam diariamente que a empatia também é alimento. Este é o momento principal de todo o processo e o momento de gratificação para os voluntários. Por trás de cada marmita entregue, existe a dedicação e o afeto de pessoas que decidiram não cruzar os braços diante da necessidade do outro, provando que solidariedade também é uma receita para ser compartilhada com todos. Sempre que tu entrega, às vezes é muito emocionante quando tu entrega a comida e a pessoa fala, eu não tinha comido nada hoje, né? E que Deus te abençoe por essa entrega. De verdade, a gente se sente muito abençoado de poder estar desse lado da ação, de poder estar ajudando e não precisar ser ajudado, né? Porque a gente acredita muito, eu e todas as pessoas que fazem parte desse grupo, que a vida é cíclica, né? A gente ajuda e a ajuda volta pra gente. Tô aqui com o olho cheio de lágrima, que coisa mais linda isso, de verdade. Agora tem uma coisa, pessoal, que me chamou muito a atenção, desculpa, eu fiz uma ação pós-enchente em Canoas, quase 4 meses. Agora, uma coisa que me agradou muito nisso, aquela tristeza que estava lá, porque a gente foi afetado na cidade baixa, mas o lado da rua que eu fui afetado foi 30 centímetros de altura. Do outro lado da rua, os meus vizinhos todos perderam quase tudo, ou se não tudo. Cheguei em Canoas, fiquei apavorado. O pessoal conversando comigo, disse, eu passei de barco por cima da minha casa. Agora, uma coisa que poxa, me deixou feliz, pessoal, com aquela tristeza, aquela coisa que está lá, é muita gente do bem. Sim. É muita gente do bem, é muita gente fazendo bem. A gente não tem ideia. Eu tinha ideia lá dentro do centro espírita, dentro de uma coisa, só que eu vi algumas coisas. Mas lá eu vi demais. Isso, estou todo arrepiado. É muita gente fazendo bem. A gente foca muitas vezes na parte ruim, Isso. mas eu acho que a gente tem ainda mais pessoas do bem. Muito mais. Eu tive a certeza. Eu tive a certeza. Eu tenho certeza. Eu tive a certeza. Queria te colocar na conversa, Fabinho, porque tu conhece o pessoal ali da reportagem. Eu falei pra vocês que eu trabalho de segunda a quinta. Em breve vou trabalhar de segunda a sexta. Porque a Cacá é uma grande amiga, uma grande parceira, porque assim, na quinta-feira eu faço comida e sai 3 carros em 3 rotas diferentes pela cidade. Agradeço a todo o meu pessoal que está lá comigo, assim, porque eu sou chato pra caramba na cozinha, todos dizem isso, mas eu quero o melhor, entendeu? Porque é pra um ser humano. Então, assim, a salsicha tem que ser cortada desse jeito, a cebola daquele jeito, e sabe, assim, eu sou chato. E a Cacá, começa assim, eu vou emendar as histórias, tipo assim, onde eu trabalho na terça, eu encontrei na pandemia esse grupo. Aí, pô, eu trabalho na terça, eu faço comida na terça, né? Vocês fazem comida na terça, a gente faz um roteiro, tá... 80% do roteiro é o mesmo. Então, vou parar de fazer na terça e vou começar a fazer na quarta. Vamos espichar essa comida. Para que eu vou fazer na terça? Se fazer na terça, a gente, né, se bater pelas ruas. Então, eu mudei para quarta-feira. Comecei a fazer, em vez de segunda e terça, segunda e quarta. Comecei a trabalhar com vontade na terça. E aí, depois, na quarta, eu chamo assim que eu vendi a minha firma das comidas da quarta-feira, porque a gente começou a fazer dentro da comunidade da Igreja Nossa Senhora da Salete. Então, hoje é uma sementinha que eu plantei lá. É um movimento autônomo, independente, a comunidade faz comida. Cada quarto é um grupo de pessoas, eles se revezam, as meninas lá, um beijão para elas, se revezam para fazer a comida, para dar conta, e saem os meninos entregadores dos carros pela cidade fazendo a mesma rota que eu faço na segunda e na quinta, é feita também na quarta. Então, assim, aí eu vou junto, eu vou na entrega, lá eu trabalho na entrega. Então, eu tenho minha carinha conhecida um pouco, porque eles estão até cansados de me ver estando na rua, os moradores de rua, né? Mas tudo bem.
Aí eu encontrei a Cacá, eu fazia comida na quinta, né? Faço comida na quinta, almoço roteiro na quinta, encontrei a Cacá. E aí eu disse assim, olha, eu não consigo mudar quinta-feira, porque eu tenho um mundo de pessoas já envolvidas, e saiu outros 2 carros, eu não consigo fazer comida para 2 carros na quinta e novamente na sexta fazer só para um fazer o roteiro. Vamos ver se tu consegue trocar para sexta, né? Para que a gente, né, também espiche esse alimento então da quinta para sexta. E a Cacá foi articulando com as pessoas dela e começou a fazer na sexta. Então ela foi uma querida, porque assim a gente conseguiu espichar o alimento para as pessoas. Então, nesse Brasil, de uma forma de segunda a sexta, né? Eu nunca fui lá na cozinha da Cacá, eu prometi para ela e eu vou ir. Ela disse, Cacá, tu vê essa reportagem, sabe, eu vou aparecer aí e vou te ajudar a cozinhar. Então, a gente, no diálogo, né? Como a Sheila falou, que quando ela começou também tentou inserir o diálogo, na enchente, que a gente começou, foi muito confuso, porque muita gente se saltou a fazer, e foi bom, foi um problema bom que a gente teve, né? Mas aí faltava o diálogo para quem tu vai, onde tu tá indo, o que tá fazendo, também no trato de alimentar os abrigos, também houve muita... Organização no começo, mas a gente não era especialista em enchente, né? O universo de pessoas, como a Marildo falou, saltou um mundo de gente, já tinha um mundo de gente fazendo coisa, e saltou mais um mundo de gente a fazer. Bater, assim, não, Sim, graças a Deus chegava a se bater, né? Então, aí teve umas meninas que começaram a organizar, me fugiu o nome delas agora, elas começaram a organizar entre grupos as necessidades de comida. Né? Ah, precisamos de 200 almoços amanhã em tal lugar, quem vai? Né? Os grupos de comida, a gente começou a dialogar nesse grupo e a gente fazia o possível para conseguir atender, né? E a gente não se repetir e não deixar também algumas pessoas sem. Então a Cacá foi uma querida de a gente prova assim que além de estar fazendo bem, de ser humana, de ser solidária, de a gente dialogar e conseguir junto ainda melhorar o bem. Não, né? sem dúvida. A Cacá foi muito querida. Esses encontros são maravilhosos. Sim, são maravilhosos, maravilhosos. Isso aí que ela passou ali, que tu se emocionou, é assim, a gente tem que ter o coraçãozinho forte. Boa, haja coração. Porque a gente escuta isso. Sheila, queria que tu também comentasse, porque eu acho que o que vocês recebem é muito maior do que o que vocês dão para aquelas pessoas. Que mãos que doam nunca ficam vazias, e é verdade. As pessoas perguntam, como é que tu arranja tempo com esse monte de cliente, mais fazer isso, mais fazer aquilo, assim... Deus dá suporte, não tenho dúvida nenhuma. E olhar a forma que ela fala é a mesma forma que eu vi aqui com os colegas, que a gente tem um brilho no olhar diferente de fazer. É muito recompensador. Olha, na minha casa já desistiram de mim, né? De dizer assim, ó, pra me parar aqui. Tamo junto. Desistiram, porque porque é uma coisa assim, é fora, tu tá no lugar, tu já tá olhando assim, ó. Bah, ali aquele churrasco, vai sobrar todo aquele monte de carne. Aí lá vou eu com a minha sacolinha, já pego e ó, levo pra casa, congelo, depois já... Tá sempre de olho numa nova possibilidade. O tempo todo, 24 horas por dia, eu tenho certeza que isso aí faz isso. Eu Bom, queria só falar uma pode coisinha falar, sobre querido. isso, que eu falo assim para as pessoas, que eu dialogo com as pessoas, porque eu tô sempre também convidando as pessoas, né? Porque a gente precisa de gente para ajudar, né? É panela para lavar, é chão para limpar, é coisa para cortar. Tem muitas coisas para fazer, né? Eu até falo que assim, o serviço só acaba... Não, ele não acaba quando ele termina, porque depois quando termina ainda tem mais um mundo de coisa. Como a Sheila falou que faz lá no corredor do trabalho dela, tem que limpar sem preparar, arrumar, limpar, preparar, arrumar, limpar, comprar coisas, preocupar com tudo, né? Eu falo assim, aqui, aí eu falo para as pessoas que a gente nunca, tu, nenhum de nós nunca vão conseguir saber o que é essa ação que a gente faz. Eu falo que a gente só conseguiria saber se fosse nós, o Faminto na Calçada, receber esse prato feito com todo amor e carinho. A gente nunca vai conseguir saber. A gente tem ideia, né? A gente tem ideia, a gente tem uma noção. E até do que a Sheila falou, eu falo assim, de certa forma, é quase covarde o tão bem que faz pra gente, pro bem que faz pra aquela pessoa, porque faz realmente muito bem pra quem faz isso. Faz muito bem pra quem faz isso, sabe? É quase desparelho, desproporcional. Porque nos faz muito bem também. Me move, né? A mim me move. Sim, e uma parte que entristece é quem tá lá em casa, que vai no Messenger ou no... Aí tu não acha que tu tá incentivando eles a continuar na rua? Hello? Tu acha, então, que eu levando uma refeição, eu tô incentivando uma pessoa a ficar na rua? Uma? É. Olha quantos dias tem no mês. Eu levando uma, eu tô incentivando a pessoa a ficar na rua. É meu absurdo. Não, e outra coisa, né? Eu tiro a base por mim, né? Eu agora tô dando uma de atleta mais moderado, comendo mais vezes, comendo menos. Então, eu como mais vezes. Então, eu como mais por mim. Aí, quando eu tô lá no escritório, eu tô ali dentro do salão, eu digo pro pessoal, eu falo muito que vocês já repararam, pelos cotovelos. E eu gosto muito de rir, entendeu? De falar, gosto de falar besteira. Quando eu paro de falar, ou paro de rir muito, eu tô com fome. Você tá entendendo? Então, e isso começa... Eu fico imaginando uma pessoa... Isso,
horas, 2, 3 horas. Eu fico imaginando uma pessoa o dia todo sem comer. Essa pessoa não tem perspectiva, ela não tem habilidade, que tipo de animação, que tipo de força e de luz que essa pessoa vai ter se ela não tem comida. E uma pessoa que não está bem alimentada, ela não vai atrás de um emprego, porque ela está com fome. Não tem como, não tem gente. Não tem como. Não tem como. E agora nós vamos fazer um projeto junto com 2 empresários amigos meus que querem se ativar, que são um é padeiro, e nós vamos fazer um projeto do confeiteiro, nós vamos dar um curso de confeiteiro e padeiro para pessoas carentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos doar tudo para as pessoas que não têm. Tudo que for ser feito dentro desse projeto vai ser doado. Entendeu? E isso, e depois vamos fazer um outro também projeto de cozinheiros. Toda a refeição vai ser doada. Tu tá entendendo? Porque a gente tem ideia de quanto isso é necessário. E é muita gente, pessoal. É muita gente. Cara, eu vejo isso, eu fico impressionado. Quando eu passo na rua, assim, eu tive vários anos de escritórios do centro, e agora eu estou na Cidade Baixa também há muitos anos. Cara, as pessoas deitadas com... outra coisa. As pessoas ele tá bêbado. Mas tu não sabe por que ele bebeu. É mais fácil tu pegar R$1 e beber e enganar a fome até a noite, né? Do que tu comprar um prato de comida e esperar que alguém te dê. Então, é muito fácil tu julgar se tu não tá no lugar daquela pessoa ali. Mas de noite essa mesma pessoa tá num bar bebendo. Sim, bastante. Sim, Não, o quê? Exatamente. Bastante, pagando cerveja, não sei o quanto. Eu sempre falo que o álcool, que é acessível, é barato, ele tira a noção que tu falou, a noção da realidade, tira a fome e tira o frio. Tira o frio. Inverno. Tu imagina agora com frio e chuva, meu Fabinho. Uma coisa que eu queria convidar a sociedade a refletir, Varor, é que é o seguinte, sobre, quando a Sheila e a Maria falaram, sobre os albergues, sobre o abrigo, que não vão, primeiro, porque o número não fecha. Segundo, que eu queria convidar a reflexão das pessoas. Que elas se disfarçassem de morador de rua e fossem passar a noite num abrigo, num albergue, com respeito a todas as pessoas que trabalham lá. Por quê? Por que eu vou dizer? Por que eu vou dizer isso? Porque a gente tem que botar a cabeça a raciocinar, porque assim, nós estamos no Rio Grande do Sul. O frio do caramba. Eu até menti pra mim mesmo. Eu disse que meus filhos fossem grandes, fossem adultos, eu ia embora daqui. Adoro aqui, sou bairrista. Mas o frio incomoda. Imagina vocês, o cara que dorme ali, como a Maria falou, na chuva, no frio. Sim. Tá? Por que a pessoa prefere dormir na rua, no frio e na chuva, e não ir para albergue? Entendeu? Então a pessoa tem que raciocinar sobre isso. Eles não querem hotel 5 estrelas, mas o que está à venda não atende à necessidade, entendeu? O produto que está à venda, o albergue que nós temos hoje, a gente tem que raciocinar e discutir em sociedade sobre isso. O albergue, o abrigo, a disposição de dormir, de abrigar as pessoas do frio, não atende à necessidade do morador de rua. Não atende, entendeu? Não atende. E como disse a Sheila, muitos deles têm o seu pet. Tem várias questões. O cara tem lá um lugar que ele conseguiu seguro para dormir, tá? Ali ele tem água, ele tem uma certa subsistência. Vai o Fabinho, vai a Sheila, vai dar alimento para ele. Ali por perto tem alguém que cede o banheiro para ele. Aí se ele sai dali para ir pro abrigo, nos 2 dias, é a lei da selva, na rua é uma selva. Porque 2 dias tem outro no lugar dele. Hoje eu perdi o lugar. Ou a pessoa que deixava ele dormir ali mudou de ideia e cercou o lugar. Entendeu? Então, assim, são vários os fatores, tá? Tu tem que virar morador de rua, ter muita experiência de morador de rua e pensar no lugar do morador de rua, por que ele não vai para o albergue. São muitos os fatores. O do bichinho, quando celebraram que tinha o albergue com o canil, né? Eu nunca fui, eu confesso que eu não conheço. Me perdoe a ignorância se eu estiver falando errado. Mas um morador disse para mim de rua que a primeira experiência dele que teve com o albergue, que poderia levar o bichinho ficava na frente, trancado, num cantinho, ele dormia lá. Ele dorme todos os dias comigo, por que o bichinho vai dormir lá longe de mim e eu lá dentro na cama? Como vão fazer? Vai dar um hotel pro cara dormir, que ele pode dormir no cachorro? Eu não sei, mas o modelo que não serve. O modelo tem que ser repensado, ele não serve, ele não atende às necessidades. Eu acho que também cabe a reflexão de que muitas pessoas que estão em situação de rua, como a Sheila disse, tem questões de saúde mental, tem muitas pessoas com deficiência também nas ruas, né? Cadeira de roda. Deficiência física, com dificuldade de locomoção, essas pessoas não conseguem acessar os locais, né? Não. Disponibilizados pelo poder público. Imagina, Bárbara, e o pessoal, alguém que está numa cadeira de roda, morando na rua, pedir para ir no banheiro. Sim. Meu Deus do céu, é o caos. Bom, a gente está quase chegando no final, mas como a gente fala bastante, vou dar mais tempo para vocês. Para a gente encerrar o programa, inspirando as pessoas que estão nos assistindo, porque eu acho que é inspirador ver vocês falarem, porque eu acho que vocês são muito apaixonados por tudo que vocês estão falando. Então, queria que vocês se dirigissem para a câmera e falassem um pouco mais para quem está nos vendo, para conhecer o trabalho de vocês, para se inspirarem a fazer a diferença, que se não for contribuindo com os trabalhos de vocês, mas que elas também se mobilizem para fazer os delas. Sim. Então, começa contigo, Amarildo, a câmera é aquela ali.
Não, eu digo para o pessoal o seguinte, essa gratificação que a gente faz, a inserção em igualdade, como meus colegas que estão aqui, incrível que pareça, pessoal, pode ser falasse, mas não é. A satisfação maior é de quem faz. Eu me sinto muito bem ajudando, muito bem. E os meus projetos, quando o pessoal entrar no nosso site, que estão aí, vai aparecer mais projetos que nós estamos fazendo, a satisfação, às vezes, é mais nossa, até agora, com esse Empreende Mais na prática, a gente, cada relato, cada pessoa que a gente ajuda, cada pessoa que tem um resultado e muda a vida através de um projeto nosso, de uma ação nossa, eu acho que faz mais bem para nós, né? Parece que aquela pessoa... Eu fico emocionado a cada relato das pessoas quando tem resultado, num simples fato, como ela faz, o pessoal da comida, nós com o Empreende Mais, nós com a doação das roupas, e quantas pessoas vão dizer que com essa doação, com essa dedicação nossa, com esse nosso trabalho, elas mudaram a vida ou melhoraram, saíram de onde estavam. Então, eu digo, pessoal, pode contribuir comigo, com a Inserção em Igualdade, com a Sheila, com o Fabinho, mas também vocês também podem criar um projeto e criar um negócio e fazer. Vocês vão se sentir muito melhor do que estão hoje. Isso eu tenho certeza. Uhum. Sim, vocês dão aquele empurrãozinho que a pessoa precisa, né, Marildo? Isso, exatamente. E é muito gratificante quando tu vê o resultado. Olha... Haja coração. Não tem como ser a mesma pessoa depois de ouvir ali que nem foi mostrado na reportagem. Isso, como a colega ali. Do colega Maureci, né? Olha, foi a minha única refeição do dia, foi tu que me trouxe. Olha só, a Sheila passa por isso aí, o Fabinho também, aí a todo momento. Sheila, tu pode olhar ali, ó, para o Fabinho, que é o nosso câmera, também dá o teu recado para as pessoas conhecerem mais o Sorobô do Bem e poderem também fazer a diferença com seus amigos. Sorobô do Bem. O que sobra para você faz a felicidade de alguém. Então, assim, eu convido vocês para conhecerem. O Sorobô do Bem não é uma iniciativa só para o pessoal em situação de rua. Nós também temos o brilho nos olhos, que é o Acorda Alice. O Acorda Alice é uma tarde onde a gente leva mulheres em situação de vulnerabilidade para elas terem um evento digno de uma pessoa que vai num evento, assim, com cabeleireiros, com uma tarde de um chá gigante, assim, buffet para elas comerem, se sentirem lindas. A gente leva pessoas para falarem sobre feminicídio, que chega disso. As mulheres estão passando por muitas coisas, então eu convido vocês a conhecer ali tem algumas partes que a gente tem ali no Instagram, né, do Sorobô do Bem, para essas mulheres acordarem de um mundo que não é de maravilhas e para que elas despertem o eu delas, a autoestima, para que elas consigam chegar aonde elas quiserem. Nessa tarde a gente leva pessoas que são da comunidade, mostrar que elas também viraram a chave e elas também, essas que estão sentadas, elas podem ser tão como as que estão ali sendo as inspiradoras. Então eu convido vocês a conhecerem essa parte. A Festa da Criança, que já é tradicional, 13 anos lá na comunidade da São José, convido vocês para conhecerem também. São mais de 1.500 crianças atendidas. E essa é a minha deixa. Muito obrigado pela oportunidade. E acessem o Instagram lá do Sorobô do Bem, porque o Instagram de todos vocês tem lá as formas de contribuir, tem o Pix, porque eu sempre reforço aqui, tem vezes, porque o que vocês fazem, vocês disponibilizam muito do tempo de vocês. Como disse o Fabinho, a minha família nem me vê mais e tal, tô sempre... né, cheio de atividades. Muitas vezes eu entendo que as pessoas não têm disponibilidade de tempo e é preciso ter esse tempo para ser voluntário, né, com responsabilidade. Então, uma ótima forma de contribuir e fazer a diferença, como diz o nome do programa, é fazer um Pix para uma iniciativa como essa. Sim. Sempre sobra um dinheirinho, né, gente? Sempre sobra, dá para diminuir. É menos uma cervejinha lá no teu final de semana que pode fazer total diferença para o trabalho de vocês. Agora é contigo, Fabinho. Dá o teu recado. Eu vou começar pelo fim da tua fala, porque eu tenho colegas lá que eles têm uma turma de amigos no barzinho e eles se propuseram, cada vez que se encontram, eles vão tomar uma cerveja a menos para comprar um pacote de salsicha. Tá? Foi lindo a iniciativa. Já chegou a salsicha lá, não foi só fala. Já aconteceu. Já, que bacana. Já aconteceu. Eu quero dizer, como a Maria já disse um pouquinho, eu falei antes, assim, que não precisa só ajudar a mim, tem dezenas de grupos importantes, graças a Deus, dezenas de iniciativas, ajude alguma coisa ou crie a sua, né, como também a Marildo, né, empreendedora, disse, né, crie a sua, mas faça alguma coisa, não fique sem fazer nada. Não fazer nada já não dá mais esse tempo, é preciso fazer alguma coisa. Com certeza. Só não fazer o mal já não basta mais, tem que fazer o bem. Então faça alguma coisa. Eu queria, em especial, pedir também, sim, ajuda para o meu grupo, porque a gente precisa, as coisas não caem do céu,
não chove botijão de gás. Mas agradecer principalmente ao meu pessoal que está junto, fortalecer sempre lá. Toda quinta-feira estão lá me aguentando, né? E os demais dias, o pessoal da Fundação, que eu trabalho da Fundação Comida Pronta, o pessoal da Igreja da Salete, não se desestimulem, não deixam se esmorecer, porque às vezes a gente está em dificuldade na vida. Tem aquele dia que está cansado, que está difícil, mas quem está com fome está precisando de nós. Então, assim, ó, quem é voluntário do meu grupo ou de qualquer outro grupo de Porto Alegre, força, firme e forte sempre. No foco, no objetivo, matar a fome. Como diz aquela frase, quem tem fome tem pressa. Sim. Isso. E tem muita gente precisando aqui. A gente falou hoje um pouco das pessoas em situação de rua, mas se a gente for citar números de pessoas em vulnerabilidade, os números crescem muito mais. As pessoas têm casa, mas elas não têm o que comer ao longo do dia. Eu chamo essas pessoas hoje pessoas em situação de fome. Pessoas em Não situação... só em de rua. Quando eu comecei a trabalhar, eu atendia só pessoas em situação de rua. Hoje a gente atende pessoas em situação de fome. Exatamente. Bom, queridos, foi um prazer falar com vocês. Foi incrível conhecer o trabalho de vocês. Acho que vocês inspiram muito quem nos assiste, me inspiraram também. Muito obrigada por compartilharem. Nós que agradecemos. E que vocês sigam fortes e firmes nessa missão de vida, que eu tenho certeza que é missão de vida, dá para ver nos olhos de vocês. Muito obrigada a vocês e obrigada a você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui hoje, lembrando sempre que você pode ser solidário e ajudar todos eles que estão aqui e outras muitas iniciativas que a gente já mostrou aqui no Faça a Diferença. Tem muitas possibilidades de verdade. Então fica aí o convite a ser solidário e, como disse o Fabinho, eu achei muito legal, não basta só não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem também. Então, nos vemos na próxima semana, quando a gente traz outro assunto que pode fazer a diferença. Tchau!